Olá, graça e paz, tudo bem? Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Nesse primeiro trimestre do ano de 2022, nós estamos estudando bibliologia, a supremacia da palavra do nosso Deus. Tem sido uma bênção de Deus. E hoje nós estaremos estudando mais uma porção das Escrituras, meu amado. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio. E semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Até aqui, a boa mão do Senhor tem nos ajudado. Eu conto com o seu apoio, com a sua participação. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal. E se você interessar pelo arquivo em PDF, terá o número do meu WhatsApp no final do estudo e você pode me mandar uma mensagem e nós estaremos nos comunicando. Amém? Vamos lá. Hoje no Projeto Auxílio ao Mestre nós vamos estudar a lição de número 5. Como ler as Escrituras. Leitura bíblica encontra-se em Atos capítulo 8 em diante. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos estudar, meu amado, como ler, aprender e compreender as Escrituras. A Bíblia, ela é ao mesmo tempo um livro de leitura fácil, mas em contrapartida também é um livro de leitura difícil, compreensão e assimilação das suas verdades. Porque há na Bíblia textos tão fáceis e tão simples que qualquer pessoa consegue entender, mas há textos também tão ricos, tão complexos e tão elevados que o mais simples leitor não consegue extrair dele toda a sua riqueza, ele não consegue compreender na verdade. Por via de regra, meu querido, a Bíblia, ela esclarece a si mesma, ou seja, a Bíblia esclarece a Bíblia. Uma passagem, muitas vezes isolada, ela pode ser compreendida à luz de outras passagens. Somente o Espírito Santo é que pode comunicar todas as riquezas e grandezas do texto sagrado. Na Bíblia, muitas vezes, ela se vale, por exemplo, de recursos de linguagem. Ela trabalha com sinais, com símbolos, uma linguagem própria e muitas vezes as pessoas têm difícil de identificar o que é simbólico com o que é literal. É sobre isso que nós estaremos falando na lição de hoje. A Bíblia precisa ser interpretada. Como acabamos de falar, a Bíblia é ao mesmo tempo um livro de fácil entendimento, uma linguagem muito próxima do comum das pessoas, mas por outro lado ela também tem uma linguagem às vezes muito complexa, principalmente no que diz respeito a profecias e os profetas declarando eventos que estão no porvir. Então, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade. Mas nós vamos falar nesse primeiro tópico sobre a Bíblia ser interpretada. Como é que nós podemos interpretar a Bíblia? Sobre isso que nós vamos falar dentro deste tópico.
A importância da exegese. A exegese é uma ciência que tem por objetivo a interpretação mais fidedigna de um texto, ou seja, compreender num todo o que o escritor desejou comunicar. Em se tratando da Bíblia, nem sempre é tarefa fácil interpretar o texto sagrado. O contexto histórico e cultural devem ser levados em consideração quando se busca compreender as Sagradas Escrituras. Uma das formas de se compreender o texto, de interpretar o texto, é se valer da exegese. A exegese, ela é uma ciência, uma técnica que tem como objetivo interpretar o texto, mas sobre a ótica daquilo que o escritor queria comunicar para o leitor. Aí não é uma tarefa muito fácil. Alguém pode pegar os escritos de alguém e interpretar a seu bel prazer. A exegese, ela vai se ater à interpretação das palavras, como cada palavra traz o seu sentido dentro daquele texto. Então, o objetivo da exegese é trazer uma interpretação mais fidedigna, desprovidas de ideologias e de filosofias, a partir daquilo que o escritor queria comunicar com os seus ouvintes. Agora, quando a gente fala da exegese bíblica, meu querido, interpretando a Bíblia, nem sempre é possível interpretar, nem sempre é fácil interpretar o texto sagrado. Nós temos aí inúmeros materiais, enciclopédia, dicionário, bíblias comentadas de várias publicadoras, e são materiais que nós devemos pesquisar e ler. Quando vai se estudar uma passagem bíblica, o leitor tem que ter em mente o contexto histórico e cultural a partir do qual o escritor escreveu aquele texto, dentro de qual contexto histórico e cultural que ele estava vivendo, em quais circunstâncias, para quem ele escreveu, por que ele escreveu, qual é a mensagem que ele estava querendo comunicar. Isso tudo deve ser levado em consideração quando nós buscamos compreender as Escrituras, ou seja, não ficar somente no superficial, mas aprofundar um pouco mais. E a exegese, ela vai nos possibilitar este conhecimento, esta forma de interpretação do texto. As limitações dos leitores. De um modo geral, os textos sagrados estão ao alcance do entendimento das pessoas mais leigas, mas há nela passagens tão complexas que só um leitor mais bem preparado conseguirá compreender. Infelizmente, há quem se aventure a interpretar determinados textos sem o auxílio de ferramentas apropriadas e sem mesmo o auxílio do Espírito Santo. Quando nós falamos da interpretação das Escrituras, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a limitação do leitor, ou a limitação humana. Sabe por quê, meu amado? A Bíblia, ela é a mente de Deus revelada ao homem, um fragmento. E esse fragmento, ele é tão elevado, a palavra de Deus, ela é tão grandiosa, tão avançada, vamos dizer assim, que a mente humana não consegue codificar e interpretar, tá bom? Mas de um modo geral, o texto sagrado, meu amado, ele está ao alcance do entendimento das pessoas mais leigas. Quem vai ler o Salmo 23 consegue entender o Salmo 23, Salmo 91, as bem-aventuranças que Jesus proferiu lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 em diante, o capítulo 5. Há textos ali de fácil entendimento. Mas, meu irmão, há passagens que são tão complexas que só um leitor mais preparado conseguirá compreender. Ezequiel, por exemplo, ele foi um profeta que ele escreveu a partir das visões, ele usava formas, simbologias para comunicar
estas mensagens, as visões que ele teve, são visões às vezes complexas de se compreender. Quando nós vamos para o livro de Daniel, quando ele descreve os acontecimentos relacionados à escatologia, os últimos dias, meu irmão, é muito complexo. O livro de Apocalipse, então, tem tanta profecia, fatos que irão acontecer e a sucessão deles, que um leitor mais simples, meu irmão, ele vai ter dificuldade. O grande problema, irmão, é que aqueles que acham que descobriram a pólvora, é aqueles que se aventuram a interpretar o texto bíblico a seu bel prazer, são aqueles que são doutores de si mesmos. Eles não se valem de ferramenta de pesquisa, enciclopédia bíblica, dicionário bíblico, livro de usos e costumes dos tempos bíblicos. Não, ele lê ali e ali ele tira suas próprias conclusões. Ele não tem nenhum material de apoio e nem sequer ele busca, não tem nem humildade para depender do Espírito Santo. Então, o leitor, ele precisa compreender a sua limitação. Nenhum teólogo, ele vai ter uma compreensão plena de todas as escrituras, porque o texto é rico demais, é denso demais, é profundo demais. Nesse sentido, todos temos que dar a mão à palmatória e reconhecer as nossas limitações. A natureza das escrituras. A Bíblia tem em Deus o seu mentor. Ele inspirou homens de épocas e formações distintas. Estes autores escreveram a partir da sua própria realidade social e cultural. Já outros escreveram fatos cujo contexto social e histórico estavam muito além do seu tempo. Ao se deparar com o texto sagrado, o leitor não deve ignorar estes e tantos outros elementos ligados às escrituras sagradas. O que é a Bíblia? A Bíblia, meu amado, é um livro cujo mentor é o Criador do universo. A mente por trás das Sagradas Escrituras é o Deus Criador de todo o universo. Ele inspirou homens de épocas distintas, contexto histórico, contexto social, contexto cultural, muito distinto dos nossos dias, até mesmo dentre o primeiro escritor ao último, foram contextos totalmente diferentes, meu amado. Então eles escreveram a partir da própria realidade social. Jeremias, por exemplo, ele foi o profeta que pregou, que profetizou antes do cativeiro, durante o cativeiro, meu amado. Ele viu, no livro de Lamentações, ele vai falar da realidade. Quando ele escreve Lamentações, ele fala a partir daquilo que ele viu. Ele foi testemunha ocular dos fatos. Ele viveu dias de decadência moral e espiritual em Israel. Mas quando nós pegamos, por exemplo, o profeta Isaías ele não viveu aquele contexto da nação ser invadida. Nós vamos ver que Ezequiel, Jeremias, Daniel, todos esses foram testemunhas oculares do cativeiro babilônico, tá bom, meu amado? Então, nós pegamos, por exemplo, o profeta Oséias. O profeta Oséias, ele foi um profeta que Deus usou o profeta para, através do seu drama familiar, do casamento com a sua esposa, comunicar uma mensagem ao povo de Israel. E tudo aquilo ali tinha como objetivo trazer uma simbologia da relação de Deus para com o Israel infiel. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos compreender a sua natureza. Por exemplo, o Daniel, ele escreveu a partir do cativeiro, ele estava no cativeiro babilônico. Embora ele chegou a primeiro-ministro, um cargo elevado, ele era cativo ali na Babilônia. Mas Daniel, ele também escreveu a partir
de um contexto muito futuro, porque Daniel, ele viu, meu amado, o avanço da ciência, da tecnologia, do saber humano. Ele falou que nos últimos dias o conhecimento, a ciência iria se proliferar. E nós compreendemos, e eu particularmente compreendo, que isso se deu a partir da Revolução Industrial, ali na Inglaterra. De lá para cá, a humanidade ela deu um salto muito grande. Daniel escreveu profecias relacionadas aos nossos dias. E ele chega até a declarar, ele falou: Deus, Senhor, eu vi, porém eu não entendi. Qual é o significado de todas estas coisas? Então, quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos ter em mente estes elementos. Qual era o contexto que ele estava vivendo? Qual é o momento, o quadro político, social e histórico de Israel? Ele estava no período dos juízes, porque no livro dos Juízes é o livro que mostra o quê? A apostasia, os fracassos e as derrotas de Israel. Quando você vai pegar o livro de Samuel, que Israel vem saindo do período dos juízes e depois entra para o período da monarquia. Então a gente precisa ter em mente, o leitor precisa ter em mente esta natureza, que o autor, a mente por trás desse livro sagrado é o próprio Deus. Então, ao se deparar com a Bíblia, a gente precisa levar em consideração estes elementos: contexto histórico, contexto social, contexto cultural, como o autor está querendo comunicar, qual é a realidade que ele estava vivendo, qual era o seu drama pessoal, qual era a sua formação, tá certo? Porque nós vamos pegar o profeta Amós, ele era boiadeiro, homem do campo. Nós pegamos o profeta Isaías, que ele era da elite, da nobreza real, ele era sobrinho de rei, neto de rei, então viveram contextos bem diferentes e cada um escreveu a partir da sua realidade e escreveu inspirado por Deus. Amém? Glórias ao nome do nosso Deus. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Nesse tópico, nós vamos fazer aqui algumas colocações a partir do nosso pressuposto Assembleia de Deus. Aqui, quando fala pressupostos pentecostais, nós estamos querendo dizer aqui a nossa instituição, o nosso posicionamento a partir da Bíblia. Nós temos uma compreensão da Bíblia, meu irmão, muito ortodoxa, tá bom? Nós cremos que ela é a palavra de Deus revelada, inspirada, inspiração plenária, inspiração verbal, os seus valores são inegociáveis, não podemos relativizar os valores morais da Bíblia, ela é o nosso único livro de regra e fé. Então nós vamos falar da forma como nós cremos, compreendemos a palavra de Deus. A autoridade da Bíblia. Nossa instituição é do postulado de que a Bíblia é infalível, sua revelação é plenária e verbal. Não há nela erros. Suas verdades são absolutas, suas doutrinas são atuais. Cremos no sobrenatural que ela narra. Ela é nosso único livro de fé e prática. Nela está a nossa fonte de valores éticos, valores morais e espirituais. Cremos na atualidade do batismo no Espírito, nos dons espirituais e ministeriais. Nós compreendemos a Bíblia, meu irmão, a partir da autoridade que Deus conferiu a ela. Veja só, não é o homem que conferiu à Bíblia a autoridade. É Deus que conferiu a ela a sua autoridade. Nesse sentido, a nossa instituição, enquanto Assembleia de Deus, no seu credo, ela compreende, meu amado, e ensina, tá bom? Que a Bíblia, ela é infalível. Todas as suas profecias se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir. A sua revelação
além de ser plenária, compreendemos que também é verbal. Cada palavra que foi colocada nas Sagradas Escrituras, em virtude, mesmo apesar das limitações dos escritores, foram exatamente as palavras que Deus queria comunicar. Na Bíblia não há erros, todas as suas doutrinas estão na mais perfeita harmonia. Suas verdades, meu irmão, nas Bíblias elas são absolutas. A Bíblia trabalha com verdades absolutas, diferente da ciência, que trabalha com verdades transitórias, tá bom, meu amado? As doutrinas bíblicas, meus irmãos, elas são atuais. Elas não são ultrapassadas que ficaram lá para o tempo dos apóstolos. O sobrenatural da Bíblia. Muitas correntes teológicas negam o sobrenatural da Bíblia. Eles tentam trazer uma explicação lógica, que aquela pedra lançada por Davi acertou um ponto exato, que tonteou o gigante, depois ele veio, se aproveitou do momento de fraqueza e cortou a sua cabeça. O machado que flutuou num cabo de um pedaço de madeira de Eliseu também é explicado. A queda das muralhas de Jericó é explicada, tentam se explicar sobre a luz da ciência. No Mar Vermelho, quando morreu o exército de Faraó, também tenta trazer uma explicação. Então, há correntes teológicas que anulam o sobrenatural. E como não crer no sobrenatural? Se nós anularmos o sobrenatural da Bíblia e tentar explicar todos eles, nós vamos compreender também que Deus ele pode ser explicado sobre a luz da ciência. Aí nós vamos colocar a ciência como Deus e não mais o Deus revelado na Bíblia. Em relação à Bíblia, a nossa instituição, a Assembleia de Deus, compreende que ela é o nosso único livro de ré e prática, meu amado. Nós não temos um outro livro, nós não temos uma outra obra que não seja a Bíblia, que vai ditar acerca da nossa fé, acerca dos nossos valores, acerca dos nossos princípios. Toda questão que envolve a questão ética, moral, nós temos amparo na palavra do nosso Deus, meu querido. Outro sim, com relação à Bíblia, nós cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo. Por que ressaltamos isso, irmãos? Porque existem inúmeras correntes teológicas que nós respeitamos até a forma como eles interpretam a Bíblia, um direito deles. Mas nós compreendemos que o batismo no Espírito Santo não ficou restrito somente para o período dos apóstolos. Ele se cumpriu em períodos distintos da história da igreja e se cumpriu nos nossos dias. Porque haja vez que muitos dos nossos irmãos e irmãs já experimentaram o batismo no Espírito Santo e hão de experimentar. A nossa visão teológica, ela é mais conservadora, tá bom, meu amado? Mais ortodoxa e não heterodoxa, com uma visão contrária das Escrituras. Amém, meu amado? Glórias a Deus. A iluminação do Espírito Santo. O Espírito pode iluminar a mente do leitor, a fim de que este possa compreender a profundidade de um texto ou passagem da Bíblia. Isto pode ser definido como revelação continuada, ou seja, é o Espírito Santo comunicando revelação sobre o texto sagrado. Todavia, esta iluminação não anula a necessidade de se estudar e aprofundar no conhecimento das Escrituras. Um pressuposto que nós temos enquanto pentecostais, meu amado, é a iluminação dada pelo Espírito Santo acerca do texto sagrado. Veja só, o texto ele foi comunicado através de inspiração. A Bíblia ela é a revelação de Deus ao homem. Ao ler a Bíblia de forma superficial, no primeiro momento, as informações estão ali. Agora, quando nós lemos a Bíblia sobre a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos fazer entender aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que está entre as vírgulas, aquilo que vai além daquilo que o
o autor ou escritor quis comunicar. O Espírito Santo leva lá nas profundezas e ele ilumina a nossa mente. Isso é magnífico, isso é tremendo. O que é isso? É a revelação continuada. Eu uso esse termo, revelação continuada, porque o texto já foi revelado pelo Espírito ao escritor. E ao ler o texto, nós temos aquela revelação. O Espírito Santo abre a nossa mente, amplia a nossa visão. O Espírito Santo faz conexões daquele texto com outros textos, com fatos, e nós conseguimos pregar, dar um estudo, trazer uma palavra que muitas vezes a gente sabe, gente, como é que eu consegui compreender esse texto? Às vezes a gente ouve alguém pregando, ele consegue extrair quase que água da rocha. Às vezes o texto é denso, o texto é difícil, e a pessoa, na unção do Espírito Santo, consegue extrair e aplicar aquele texto. Irmão, isso é maravilhoso. Isso é o Espírito Santo trazendo iluminação, trazendo luz ao texto, trazendo a revelação sobre o texto sagrado. Aí é que nós compreendemos que há muitas pessoas que conhecem apenas o texto, mas ele não tem a revelação do texto. Ele tem o conhecimento da letra. Ele tem a hermenêutica, ele tem a exegese, são muito importantes, mas ele não consegue ver a espiritualidade do texto. A Bíblia é o único livro que, quando nós lemos, o escritor, a mente por trás dos autores, ele está presente. É o Espírito Santo comunicando. Há textos enigmáticos, há textos difíceis, mas o Espírito Santo ele pode trazer iluminação. Seja numa pregação, seja no estudo, seja numa pesquisa, tá bom, meu amado? Então o Espírito Santo ele traz revelação sobre o texto sagrado. Agora, meu amado, nós não podemos fazer disso aqui um amuleto, tá bom, meu amado? Porque esta iluminação, ela não anula a necessidade de se estudar e aprofundar no conhecimento das Escrituras. Devemos estudar a exegese, a hermenêutica, a oratória, como interpretar a Bíblia. Existem muitas ferramentas, tem muita gente abençoada dando aulas no YouTube gratuitamente, tá bom? Então nós cremos que o Espírito Santo traz revelação sobre o texto que já foi revelado por ele aos escritores sagrados. O valor da experiência. As experiências com Deus sempre fizeram parte da realidade dos cristãos. Atos dos Apóstolos, por exemplo, narra inúmeras ações do Senhor em prol do seu povo. Interpretar estas experiências e seu real sentido nem sempre é uma tarefa fácil. Por via de regra, a Bíblia é que deve pautá-las e não o contrário, ou seja, é a partir da Bíblia que se pode afirmar se determinada experiência pode ou não ser atribuída a Deus. Aqui nós vamos falar acerca das experiências. Meu irmão, a experiência cristã, ela é muito rica, ela é muito bem-vinda. É o testemunho. Testemunho de cura, testemunho de libertação, testemunhos da parte de Deus. Nós vemos Atos dos Apóstolos, os inúmeros feitos do Senhor. Agora, quando nós falamos da Bíblia, nós devemos analisar o seguinte: não é a experiência que vai determinar a Bíblia. É a Bíblia que determina se aquela experiência é de Deus ou não. Vamos lá, então. Vamos lá, aquela menina, por exemplo, que Paulo estava passando e ela gritava: olha, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aquela menina estava falando a mais pura verdade, mas a motivação por trás daquelas palavras era satânica. Eram demoníacas, tá bom? E Paulo, no discernimento do Espírito, compreendeu tratar-se de um espírito de engano. Ele repreendeu aquele demônio, manifestou, ele expulsou o demônio daquela mulher. Então nós precisamos compreender que há muitas coisas aí, meu amado, que são atribuídas a Deus. Há muitas coisas que acontecem que coloca Deus no meio do negócio, quando Deus não está naquele negócio. Eu me lembro uma época
em que acreditava-se que o Espírito Santo estava batizando pessoas com dente de ouro. Você lembra desta época? Muitas pessoas afirmavam ter recebido dente de ouro, que foram batizadas com o Espírito Santo com dente de ouro. Então, meu amado, olha, aquilo ali eram experiências atribuídas a Deus, tá bom? Então, vem cá, nós vamos olhar nas Escrituras e vamos ver se aquele episódio, acontecimento, ele tem fundamento bíblico. É nesse sentido que nós usamos a Bíblia para aferir se aquele fato, aquela experiência pode ser atribuída a Deus. Casos de pessoas separando e divorciando e casando de novo e dizendo que foi Deus que mandou, querendo colocar a Bíblia dentro da sua mentira, dentro do seu engano. Teve um que pegou um texto na Bíblia, que ele adulterou com a mulher do amigo dele, e falou, não, a Bíblia manda, toma a mulher do seu amigo e adultera com ela. Então, quer dizer, são interpretações, são atitudes, experiências que querem atribuir a Deus. Não é tudo que pode ser atribuído a Deus, não. Quem lembra da unção do terno? Era o pregador que, entre aspas, podia estar cheio do Espírito Santo e jogava o terno e todo mundo caía no poder de Deus. Benny Hinn, com aquela que ele lançava a mão e todo mundo caía. Lá nos Estados Unidos teve um pastor que completou a Bíblia, porque a Bíblia era incompleta. E ele fez um livro e, segundo relatos, pessoas quando pegavam no livro caíam no poder de Deus. Hoje, cadê o livro? Cadê as pessoas que caíram no poder de Deus? Então, as experiências, elas são muito bem-vindas no meio pentecostal, irmão. Agora, nós precisamos avaliar, aí nós precisamos do quê? Precaução, prudência e discernimento espiritual, como Paulo teve daquela moça, tá bom, meu amado? Não é tudo que a gente pode falar que é Deus que está no negócio, não. Tem coisa que é espírito de engano, que vem para tentar confundir a sã doutrina. Regras básicas de interpretação. Por via de regra, a Bíblia interpreta a si mesmo. Ou seja, a Bíblia interpreta a Bíblia. O que a Bíblia afirma em determinada passagem, a resposta e a concordância está em outra passagem bíblica. Então, uma passagem vai jogar luz e elucidar uma outra passagem que talvez não foi tão claro o seu entendimento. Mas este não é o único método de interpretação. Vamos falar de outros mais. A Escritura é sua própria intérprete. Há textos cuja complexidade são tão grandes que eles só são compreendidos sobre a ótica de outros textos. As doutrinas bíblicas estão na mais perfeita harmonia. Um texto jamais irá contradizer um outro texto. A Bíblia explica a si mesma, mas isto não dispensa o uso de ferramentas de estudos como dicionário, concordância bíblica e outros mais. A Bíblia é sua intérprete, tá bom, meu amado? Quando nós lemos a Bíblia, de repente a gente tem uma passagem que a gente leu e não teve uma compreensão maior dela. Então nós vamos, às vezes, precisar de recorrer às doutrinas bíblicas. As doutrinas bíblicas é o quê? São passagens bíblicas tratando do mesmo assunto. Por exemplo, cristologia. A cristologia, ela vai falar da natureza de Jesus. As duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Nós vamos, por exemplo, afirmar que ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Ele não é mais ou menos Deus, ele era 100% Deus, porque ele ainda continua vivo. Então, a Bíblia, ela vai explicar a si mesmo. Aí nós vamos pegar os evangelhos, os 4 evangelhos, o que o evangelho está falando acerca da pessoa de Jesus. Então nós vamos entender que Jesus, enquanto homem, ele teve fome, ele teve sede, como a profecia de Isaías, um filho se nos deu e um menino nos nasceu. Alguns intérpretes compreendem que um menino se nos deu
e um filho nasceu, um está se referindo à sua natureza humana e outro à sua natureza divina. O filho seria o filho de Deus e o menino seria a natureza humana que ele teria. Então a Bíblia ela vai explicar a si mesmo. Uma passagem, talvez eu não consiga compreendê-la no primeiro momento, mas se eu tiver o cuidado de pesquisar as doutrinas bíblicas e assimilar, aí eu vou compreender. Sabe por quê? As doutrinas bíblicas elas estão na mais perfeita harmonia. A doutrina da cristologia ela não vai em momento nenhum contra a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ela está na mais perfeita harmonia com a doutrina da martiologia, que é a doutrina do pecado. Nós vamos estudar, por exemplo, a doutrina do homem, a antropologia, a doutrina dos anjos, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus. Então, essas doutrinas, elas estão na mais perfeita harmonia, porque um texto sagrado, ele nunca vai contradizer um outro texto da Bíblia. O que vai acontecer é um texto dar suporte para outro texto mais adiante, tá bom, meu amado? Mas este método de estudar a Bíblia, ele não anula a necessidade de obras maravilhosas, tá bom, meu amado? Obras como dicionário bíblico, concordância bíblica, Bíblias comentadas, eu tenho mais ou menos umas 12 a 15 Bíblias ou mais de estudo, enciclopédias. Então, a pessoa, quem se propõe a estudar, ele tem que ter um domínio sobre vários livros, sobre várias obras, para poder comunicar, compreender a palavra de Deus. Princípios de interpretação bíblica. Os escritores da Bíblia fizeram uso de metáforas, parábolas e enigmas. O leitor deve estar atento para não se confundir. Um erro comum ao ler a Bíblia é confundir o que é literal com o que é simbólico. Apocalipse é um exemplo disso. Nele há muitas simbologias e enigmas, o que dificulta sua compreensão por parte dos mais leigos e até mesmo dos mais bem preparados. Quando nós falamos aqui de princípios de interpretação, meu amado, nós precisamos compreender o seguinte. Por exemplo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista se referiu a Jesus. Ele estava se referindo no tempo da lei, em que se pegava um cordeiro em prol da nação. E ali estava dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado não só de Israel, mas do mundo. Jesus, certa feita, ele disse, aquele que come da minha carne, que não come da minha carne e bebe do meu sangue, não tem parte em mim. Não é literalmente, Jesus não estava fazendo menção a canibalismo, irmão. Então, a Bíblia, os escritores usaram de linguagens de metáforas, de parábolas e até mesmo de enigmas. Então, ao ler a Bíblia, o leitor precisa estar atento a isso para não se confundir, tá bom, meu amado? Um erro muito comum é quando as pessoas misturam o literal com o simbólico. O livro mais complexo para ver, para se entender e compreender, por exemplo, é Apocalipse. Apocalipse tem hora que ele fala numa linguagem simbólica. A mulher com as estrelas na cabeça, a multidão, o mar muitas vezes identificado como as pessoas, os povos. Então há muita simbologia ali. E compreender o que é simbologia com o que é literal não é uma tarefa fácil. Haja vez que nós temos correntes teológicas que têm uma forma de interpretar, por exemplo, o Apocalipse, porque para eles o que é simbólico é determinada passagem, o que é literal é outro. E outros vão compreender que aquilo que alguém considera como simbólico é literal e vice-versa. Então é um texto complexo. O texto, por exemplo, de Cantares de Salomão, ali é uma poesia do amado para com a sua amada, com a sua querida. Então, como extrair, exaurir dali?
Porque muitas vezes ele fala verdades ali numa linguagem muito simbólica. Ele vai descrever a velhice quando as pernas enfraquecem, quando as vistas escurecem, quando o moedor, que são os dentes da boca, caem e a pessoa agora, tudo ali está numa linguagem simbólica. Tem hora que é uma linguagem tão complexa que é a partir da cultura do povo de Israel e um saber muito elevado. Daí a razão da gente pegar Bíblias na linguagem de hoje, na linguagem atualizada, revista e atualizada, a NVI, tantos outros materiais. Então, as pessoas têm que estar preparadas, porque há muita coisa na Bíblia que é simbologia e tem coisa que é literal. E alguém tem que tomar cuidado. Por exemplo, Jesus fala, se a sua mão te faz pecar, arranca, porque é melhor entrar no reino do céu faltando uma mão do que no inferno com o corpo inteiro. Jesus não está mandando ninguém arrancar o olho, arrancar a mão. Nós precisamos entender em que contexto que ele está querendo trazer aquilo ali, tá bom, meu amado? Então não confunda simbólico com literal, metáfora com fato consumado, tá bom? E enigmas, muitos enigmas na Bíblia. Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Há muitas correntes teológicas que distorcem as escrituras e negam-lhe a autoridade, revelação e inspiração divinas. Muitos teólogos relativizam os conceitos morais e éticos da Bíblia. Chegam a declarar tratar-se de uma obra ultrapassada que precisa ser reescrita. Eles assim o fazem, tendo em vista atender seus próprios anseios e também os daqueles que lhes dão crédito. Eu acho muito salutar, muito sadio nós abordarmos esse tema aqui. A teologia, a hermenêutica da pós-modernidade, tá bom, meu amado? Irmão, existem muitas correntes teológicas. Assim como existem homens de Deus inspirados porque o Espírito Santo traz revelação, tem pessoas também, teólogos, meu irmão, parece que recebeu uma inspiração satânica, demoníaca, porque eles distorcem a autoridade da Bíblia e as verdades da Bíblia. Há correntes teológicas que negam todo o sobrenatural da Bíblia. Negam até a divindade de Jesus e são teólogos, meu querido. Parece que estão prestando um grande trabalho às trevas. Eles negam na Bíblia a autoridade, que ela não é este livro tão excelente assim, atribuem-se apenas fonte da inspiração humana, negam a sua revelação e negam a inspiração divina nesse texto. E muitos teólogos, irmãos, nós precisamos compreender com temor, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve na internet. Eu respeito cada pessoa que tem lá sua opinião, talvez divergente, mas há opiniões, irmãos, tem a visão teológica que distorce as escrituras. Parece o próprio diabo se apresentando diante de Jesus, distorcendo o contexto no qual o texto está falando. Satanás diz, se tu é filho de Deus, lança daqui, porque não está escrito. Verdade, não é porque está escrito assim que eu vou agir desta forma. Jesus, ele confrontou a interpretação teológica do diabo. Muitos teólogos, eles relativizam os conceitos morais e éticos da Bíblia. Em algumas visões teológicas, por exemplo, o jovem pode ter relação sexual com a sua namorada, desde que haja mútuo consentimento. E a Bíblia, meus irmãos, ela é enfática a falar sobre a questão do sexo fora do casamento, seja por parte de solteiros, que é fornicação, ou por parte de pessoas casadas, que se configura como adultério ou prostituição, meu querido. Então, esses teólogos, eles vão relativizar. Quando nós falamos acerca da pureza espiritual, a pureza, ter uma vida separada, uma vida santa, alguns compreendem que uma vez salvo, sempre salvo, que a pessoa pode pular no lamaçal do chiqueiro do diabo e ainda assim acreditar na sua salvação, meu amado. Alguns vão até a loucura, ao excesso de afirmar
que a Bíblia é um livro ultrapassado, um livro que precisa ser reescrito. Me parece que até o Papa atual aí, ele declarou que a Bíblia é um livro ultrapassado, que esse livro precisa ser atualizado, que precisa ser aquela visão do evangelho da inclusão. Vamos incluir aí os grupos do LGBT, vamos incluir os pedófilos, os estupradores, aqueles que abusam de criança, muitos aí, casos, escândalos envolvendo a Igreja Católica. Vamos incluir todos esses. Não, a Bíblia não trabalha com essa ideia de inclusão. A Bíblia trabalha com a ideia do arrependimento, do abandono. Todos podem ser salvos. Pode ser o pedófilo, o adúltero, o fornicador, aquele que tem desejo para com homem, pessoa do mesmo sexo. Ele pode ser salvo, mas ele precisa passar pela confissão, o abandono do pecado. Mas essa interpretação, essa hermenêutica pós-moderna, ela tem um caráter de uma visão inclusiva, que Deus ele tem que aceitar todos, e eles distorcem a Bíblia, dão ela um outro sentido. Por que eles assim fazem? Primeiro, para atender os seus próprios anseios, porque a Bíblia ela vai falar da vida moral, da vida ética do homem. Ela vai tocar o dedo na ferida. E muitos pensam que distorcendo, mudando a verdade de Deus, eles serão inocentes diante de Deus, tá bom? Então eles fazem assim, tendo em vista os seus próprios interesses e também os interesses daqueles que lhes dão créditos, aqueles que seguem as suas opiniões, que seguem essas correntes teológicas, porque têm os mesmos anseios, os mesmos desejos, eles não têm domínio sobre a sua natureza adâmica, a sua natureza pecaminosa. E o que Paulo disse? Andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Paulo fala constantemente da luta da carne contra o espírito, tá bom, meu querido? Então, muito cuidado com essa hermenêutica pós-moderna. Fulano é doutor em teologia. O diabo é mais doutor ainda, meu querido. E ele vai trazer uma interpretação distorcida das escrituras. Então, nossa instituição, ela tem uma visão mais conservadora, bem ortodoxa em relação às escrituras sagradas. Meu irmão, encerramos aqui a nossa ministração. O meu desejo e a minha oração é que o Espírito Santo venha completar na sua vida aquilo que não me foi possível em virtude das minhas limitações. Tem aí o telefone no rodapé do meu WhatsApp e manda uma mensagem no privado se você deseja receber esse material em PDF toda semana. Se você deseja receber esse material em PDF para auxiliar a sua ministração na escola bíblica ou para você encaminhar para alguém, você vai me procurar, mandar uma mensagem e eu vou te convidar a fazer parte do grupo dos 300. O grupo dos 300 são aquelas pessoas que se apresentam para nos ajudar com uma ajuda de 30, de 40, de 50, de 60 reais, aquilo que estiver dentro da sua possibilidade. Mas eu só te peço uma coisa, só faça isso se você compreender que esse projeto é de Deus, tá bom, meu amado? Me mande uma mensagem, faça parte do grupo dos 300 e receba este material semanalmente no seu WhatsApp. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. A ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Ensina-nos a compreender a nossa limitação, que nós não conseguimos extrair toda a riqueza, toda a profundidade do texto sagrado. Dá-nos a revelação, a iluminação do teu Espírito, para que possamos pregar, para que possamos ensinar, para que possamos comunicar aquilo que o Senhor deseja comunicar primeiro aos nossos corações e aos corações daqueles que nos ouvem. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meu irmão, em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza que eu não estarei aqui semana que vem. Eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui. Porque em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. E lá no alto, bem no alto, quem vai estar lá? Lindo, maravilhoso, glorioso, majestoso. Ele mesmo, o amado das nossas almas. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.